A gente teve, agora há pouco, uma decisão histórica sobre o caso Marielle, a condenação de Rony Lessa e Elcio de Queiroz a 78 e 59 anos de prisão, respectivamente, pela morte de Marielle Anderson. Eu chamo aqui a Juliana Dalpiva, que acompanha há tantos anos esse caso, inclusive hoje também essa decisão histórica. Ju, boa noite, minha amiga, especialmente nesse dia histórico. Boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, Chico, boa noite para a comunidade nossa do ICL. É bastante emocionante mesmo, sabe, Gabi, ter acompanhado. O júri todo, eu já tinha acompanhado, começou ontem de manhã, às 9 horas da manhã, e agora, pouco antes das 6h30, a juíza voltou para ler a sentença, né, do júri, de um placar de 7-0, então o Rony foi condenado a 78 anos de prisão. O Rony Lessa, que é o executor, o atirador, que é responsável pelos tiros que mataram a vereadora Marielle Franco, e o motorista dela, o Anderson Gomes, o Elcio de Queiroz, que era o motorista do carro onde o Rony estava para disparar, foi condenado a 59 anos de prisão. Eles também foram condenados a pagar uma pensão ao filho do Anderson, o Arthur, que tem necessidades especiais, até ele ter 24 anos de idade, e também uma indenização às famílias no valor de R$706 mil. Eles foram condenados em todos os crimes, tá? Eles foram condenados por um duplo homicídio triplamente qualificado, pela tentativa de homicídio contra a Fernanda Chaves, que é a assessora de imprensa da Marielle, que estava no carro também, sobreviveu aos tiros porque não estava de cinto de segurança, então ela se colocou para frente, né? A Marielle e o Anderson estavam de cinto, eles ficaram para trás e tomaram as rajadas né, dos tiros do Rony. E também pela receptação do Cobalt Prata, que é o carro do crime. Então eles foram condenados em todos os quesitos. E aí, dividindo com vocês, assim, colegas, eu acompanhei, né, o julgamento desde ontem, acompanhei todos os depoimentos, mesmo, enfim, não consegui estar aqui durante todo o momento, mas acompanhei mesmo de casa, na transmissão. O julgamento foi transmitido para todo mundo que quisesse acompanhar por vídeo. A gente tem imagens aí, essas são as que eu gravei, não sei se a nossa produção vai colocar agora já, do momento da leitura da sentença, que foi um momento muito emocionante. Ju, você está no tribunal, né? Eu estou no tribunal momento. aqui ainda. Acabou de sair a leitura de sentença, né? Eu gravei ali o momento da leitura da sentença e subi aqui para conversar com vocês, para contar sobre a decisão dos jurados. Foi uma leitura muito bonita, ao mesmo tempo que emocionante e triste, né? A família da Marielle, assim, ouviu a leitura junto com toda a equipe de imprensa. O auditório estava lotado. E aplaudiu, né, a leitura da sentença. A família se abraçou logo depois da leitura. O pai da Marielle, muito emocionado, que tinha sido... eu que acompanhei esses dias, notei, assim, a Aniele, durante vários momentos, chorou. A ministra Aniele, a ministra da Igualdade Racial, durante vários momentos do julgamento, ela chorou ao ouvir os depoimentos, sobretudo da mãe dela, quando falou sobre... até o momento em que ela pariu a Marielle, ela lembrou do momento da gravidez, do parto. A Aniele, ouvindo tudo isso, chorou durante vários momentos do julgamento, mas o pai da Marielle tinha ficado talvez um pouco mais calado durante o julgamento, e no final eu ouvi ele celebrando junto a mulher e a Aniele e a Luiara, que é a filha da Marielle, ali eles abraçados, ele falando para elas que eles tinham conseguido uma justiça que muitas famílias que foram vítimas de outros crimes nunca conseguiram. Então, eles precisavam celebrar esse momento de obter alguma justiça, porque como a Mônica falou, a viúva da Marielle, no depoimento dela ontem, justiça seria que eles não precisassem passar por isso e não estar vivendo um tribunal do júri por causa do assassinato da Marielle e do Anderson. Então, não sei se a nossa produção conseguiu já preparar o nosso vídeo.
Acho que sim. A gente tem aqui uma fala da juíza dizendo que essa condenação, na verdade, né, ainda não explica a pergunta de quem mandou matar a Marielle. Esse é o primeiro trecho que a gente tem aqui separado. Eu vou pedir para a nossa produção rodar aqui e a gente já volta a se falar, Ju. Vamos assistir. Uma carência, um vácuo que palavra nenhuma descreve. Toda a minha solidariedade do Poder Judiciário às vítimas. A sentença que será dada agora talvez também não responda a pergunta que ecoou pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Quem matou Marielle Anderson? Talvez ela não responda aos questionamentos dos 46.502 eleitores cariocas que fizeram de Marielle Franco a 5ª vereadora mais votada na cidade do Rio de Janeiro nas eleições municipais de 2016 e que tiveram seu direito de representação ceifado no dia 14 de março de 2018. Todavia, a sentença que será lida agora se dirige aos acusados aqui presentes. E mais, ela se dirige aos vários Rones e vários Élcios que existem na cidade do Rio de Janeiro, livres por aí. Importante, né? Isso que ela fala da multiplicação dos Rony Lessas no Rio, né? Dos Élcios. Toda a fala é muito contundente, muito Chico. Muito contundente, muito bom. Ela fez uma referência à milícia, né, gente? É uma referência ao fato de que no Rio de Janeiro, hoje, estão condenados 2 policiais, ex-policiais agora, porque quando o Rony foi preso ele ainda era policial, ele era ainda um herói, tido como herói, por todo o treinamento que ele recebeu para trabalhar no BOPE. E aí é a prisão dele que torna claro que, na verdade, ele foi um agente duplo durante vários anos. Ele usou o treinamento que ele recebeu para ser um policial de elite, para, na verdade, vender serviços de matar pessoas. Assassino de aluguel, então, né? Do escritório do crime. Que a juíza faz, essa referência ao dizer aos outros Rones. Ela sabe que não são só eles dois. Juliana, eu até fiquei assim me lembrando de outros julgamentos que eu tinha acompanhado. Não sei se é tão comum, né, um tom desse. A juíza poderia ter se limitado a ler a sentença a partir da condenação que veio de dentro da sala dos jurados, né, a ler a sentença com a condenação. Normalmente é um texto mais técnico ali, né? Ela fez um pouquinho mais do que isso, né? Você sentiu também algo diferente nesse pronunciamento, Juliana? Você que já acompanhou certamente vários também. Rodrigo, eu senti isso durante todo o julgamento, tanto da juíza, ela com toda o conhecimento de que muito mais do que um tribunal do júri qualquer que ela estava fazendo, de mais um júri, este era um júri histórico. Sim. A promotoria também, o tempo todo atuou assim, e a defensoria pública que esteve presente aqui, e tinha um advogado também para assistência de acusação designado pela família. O tempo todo eles estavam falando com essa consciência de que esse julgamento ia ficar marcado para a história do Rio de Janeiro e para a história do Brasil. Mas, sobretudo, a juíza teve essa sabedoria de ler essa sentença passando um recado para a sociedade de um modo geral. Quem não fez muito essa leitura foi a defesa do Rony e a defesa do Élcio foi muito abaixo da crítica. Acho que o advogado, a gente trouxe até para o portal, para quem quiser acompanhar depois, o Saulo Carvalho, ele, em determinado momento, chega a falar, né, que morador da Barra da Tijuca e pessoas de direita, seria esperado deles pesquisar, por exemplo, coisas como Freixo enforcado, entre outras expressões que o Rony Lessa pesquisou ao planejar o crime contra a Marielle Franco. Então, a defesa está muito despreparada, com muitos erros ao mencionar. Eles tinham 2h30 para falar, Rodrigo, e falaram menos de 50 minutos juntos. Os dois somados, os dois advogados, tanto do Rony quanto do Élcio. Mas a promotoria e a juíza, para finalizar esse processo, né, o devido processo legal, tiveram muito cuidado, foi muito tranquilo o transcorrer,
sem grandes problemas, sempre muito respeitoso. E isso é uma coisa que também é importante trazer aqui para a nossa audiência. Apesar desse despreparo técnico, assim, uma coisa que eu notei, sempre que você está falando da juíza, eu notei sempre um respeito muito grande ali entre todos, defesa, acusação, o tribunal, o tempo todo com muito respeito, inclusive o advogado Rony, em alguns momentos, prestando solidariedade à família, sempre que ia falar. Então, foi um tribunal que, de fato, esse júri trouxe esse elemento de saber que isso ia ficar marcado, muito mais do que a condenação do Rony e do Elcio, que a gente já sabia que ia acontecer, porque eles são réus confessos. A gente sabia que esse era um júri que ia ficar marcado para a história. Ju, a gente tem aqui agora o trecho justamente da condenação da juíza, que foi esse momento histórico e tão importante que você registrou ali. A gente vai assistir agora também. Vamos lá. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da Capital. 78 anos e 9 meses de reclusão, 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Elcio. Saem os dois condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os dois condenados a pagar juntos R$706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas: Arthur, Ágata, Luiara, Mônica e Marinete. Condena os acusados a pagarem as custas do processo e mantém a prisão preventiva deles, negando o direito de recorrer em liberdade. Agradeço às partes, à Defensoria Pública, à defesa do acusado, dos dois acusados. Agradeço aos serventuários da Justiça, aos policiais militares. Renovo o agradecimento aos jurados. Encerro a sessão de julgamento e quebro a incomunicabilidade. Tenham todos uma boa noite. Para ver ali a ministra Aniele Franco, né, a irmã da Marielle também, Marcelo Freixo, ali todos se abraçando depois dessa decisão, né? Um momento assim... Acho que seria legal a Juliana talvez descrever para a gente aquele bastidor ali, né? É uma sala que parece até de pequeno porte, pelo menos para a gente aqui olhando, né? Os acusados não estavam, é isso, Juliana? Foi tudo por videoconferência mesmo, né? Os acusados estão presos, né? O Rony está em Tremembé, em São Paulo. Então, eles não estiveram presentes durante o julgamento fisicamente, mas eles acompanharam todo o julgamento. Inclusive, Rodrigo, um momento que me chamou assim muita atenção foi o depoimento da Marinete, da mãe da Marielle. A mãe da Marielle fez questão, inclusive, de falar com eles acompanhando, porque ela podia declinar de que eles acompanhassem o depoimento dela. E ela fez questão que eles vissem o depoimento dela. E ela começou esse depoimento dela lembrando desde o momento da gestação da Marielle e contou em detalhes como foi que ela se preparou para receber a filha dela e fez questão de dizer o tanto que a Marielle foi desejada, que ela fez as unhas no dia, poucas horas antes de ir para o hospital, do momento em que a bolsa dela estourou, contou em detalhes as dificuldades para criar a filha, da importância da Marielle para a própria criação da Aniele. Foi muito, muito emocionante. E depois o depoimento da Mônica, que vem em seguida, que também foi muito emocionante. Mas assim, a mãe da Marielle passando uma força tão grande, fazendo questão que os assassinos soubessem do que era essa mãe, e falou assim, sabe, Rodrigo, muito altiva, muito firme, sabe, de uma força, a mãe da Marielle, nesse momento que é tão duro para ela, né, de ter que encarar
os assassinos da filha, né, no tribunal, mas me parece que ela se preparou e desejou muito poder viver esse momento. Falou o quanto que ela também enfrentou um câncer nos últimos anos, passou por 4 cirurgias. E aí, esse momento final que vocês viram, a sala do júri, ela é bem maior do que parece nesse vídeo. Ali tem um pouco... Eu estava sentada no meio da plateia, e a sala é grande, deve ter uma capacidade para cerca de 100 pessoas, estou chutando aqui entre quem estava sentado e quem estava de pé, e a sala estava muito cheia também, como dá para ver ali, porque eu estou perto, eu não estou longe ali deles. E aí eu fiz um zoom para a gente poder ver melhor a família nesse momento. Então, estava muito cheio, assim, mexeu com a vida do tribunal, né, o próprio julgamento em si. Embora lá fora até que estava mais tranquilo, esse andar, a gente tinha uma credencial específica pro julgamento, e nem todos os jornalistas podiam entrar, porque não tinha espaço físico, porque são mais de 100 pessoas, mas ainda tinha mais gente que ficou do lado de fora, equipes de TV, rádio. Mas, enfim, foi, acho que talvez cerca de 200 pessoas entre todo mundo, entre os advogados, pessoas da família, pessoas da militância, segurança, que também esteve ali durante o tempo todo. E a família da Marielle esteve o tempo inteiro ali presente ao longo do julgamento. E a família do Anderson também. Gabi e Chico, eu fico assim... tocado com o que a Juliana trouxe, claro, todos nós, né? Assim, a mãe, olha, eu não consigo nem imaginar o sofrimento dessa... Imaginar eu consigo, não consigo compreender como é que resistiram esse tempo todo, ainda bem que saiu essa condenação hoje. Eu fico pensando também do outro lado, né? Deu para observar alguma coisa da reação, Chico? A minha pergunta seria essa para a Juliana. A reação dos dois quando a mãe da Marielle falava, o Rony Lessa chegou a dizer que estava arrependido e que pedia desculpas e tal. Eu ia justamente Você ia perguntar sobre isso? Não, porque realmente, né, a Juliana falava ali da emoção da mãe, de viver esse momento e tal. E imagina para ela, né, Rodrigo, ouvir o Rony Lessa, que apertou o gatilho para matar a filha dela, dizer que estava arrependido. E que perdeu a cabeça porque ofereceram muitos milhões para ele, né? A gente tem até o vídeo. Tem o vídeo? Vamos ver depois a Juliana, se o Chico quiser comentar também. Vamos lá. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e com absoluta sinceridade e arrependimento, pedir perdão às famílias do Anderson, da Marielle, a minha própria, a dona Fernanda e a toda a sociedade pelos fatídicos atos que nos trazem aqui. Infelizmente não podemos voltar no tempo, mas hoje eu tento fazer o possível para tentar amenizar essa angústia de todos, trazendo à tona, assumindo a minha responsabilidade e trazendo à tona todos os personagens envolvidos nessa história, de cabo a rabo. Então hoje eu tento fazer isso para tirar o peso da minha consciência. Eu sei que eu nunca vou conseguir trazer as pessoas de volta, mas eu tinha que pedir esse perdão a essas pessoas. Ele quer tirar o peso da consciência dele, Chico. Ele não quer diminuir o sofrimento do outro lado? Ele quer, a preocupação é só aliviar a cabeça dele, né, para tentar dormir, etc. Aí acho que ele está se referindo, né, Ju, a ter apontado a família Brazão como mandante da história, né? Agora, Chico, que seria uma contribuição tem nada de consciência nisso, né? Não, na verdade, ele está falando ao tribunal do júri, ele está falando aos jurados. O que ele queria era que reduzissem a pena dele na condenação. Exatamente. Isso foi o que a promotoria bateu o dia todo hoje, porque esse depoimento foi ontem à noite. Os depoimentos se encerraram com os réus ontem à noite. E hoje recomeçou com a sustentação oral da defesa e da acusação. E a acusação, né, a promotoria e o assistente de acusação falaram o dia inteirinho sobre esse arrependimento que acredita quem quiser, né? Mas que me parece, inclusive, até pela maneira como ele falou, que ele estava lendo alguma coisa. Quer dizer, eu não posso esquecer aqui que eu tenho que falar que eu me arrependi. Basicamente é isso, assim. E a promotoria se referiu o tempo todo ao Rony como
sociopata. E assim, ali, conversando com algumas pessoas no bastidor do tribunal, o Rony tem que, se sabe concretamente, pelo menos uns 15 homicídios. Meu Deus. Então, ele está pedindo desculpa por esse, mas ele carrega uma quantidade de outros crimes nas costas, outras famílias que ele também deixou sem filho, né, sem pai, viúvas, entre outros crimes. Então, assim, é muito difícil de acreditar em qualquer tipo de arrependimento. E achei, assim, também a promotoria muito precisa, muito preparada para rebater essa questão desse arrependimento ao longo do dia, ao longo do júri, sabe? Um detalhe para vocês, que eu também registrei aqui para a gente lembrar no programa, uma coisa que eles tentaram durante todo o julgamento derrubar era a acusação de que eles tentaram matar o motorista, né, de que morreu, a desculpa do Rony é que foi sem querer, e que a Fernanda, que é a assessora que sobreviveu, ele não queria matar, ele o tempo todo é para tentar se livrar destas outras acusações. E a promotoria o tempo todo foi demonstrando como o crime foi planejado para não deixar testemunha. Ou seja, se ele iria matar, né, a Marielle, quem estivesse com a Marielle ia morrer também. E aí a promotoria usou o próprio perito, o depoimento do perito apresentado pela defesa ao longo da preparação do julgamento. E aí, Chico, para você ter noção, né, do que é pensar o crime de milícia no Rio de Janeiro, o perito usado pela defesa do Rony para querer dizer que não teve preparação para matar as outras pessoas, é alguém que hoje está preso, está foragido, também acusado por outros crimes. O promotor fez questão de dizer isso, quer dizer, a gente não pode nem trazer essa pessoa aqui hoje, porque ela também está foragida. E ela própria dizia nesse depoimento que ele, como exímio atirador, ia saber a diferença entre fazer tiros concentrados para matar uma única pessoa e tiros concentrados de uma maneira a atirar em todo mundo que estivesse ali dentro do carro em movimento. Então, a própria defesa do Rony acabou oferecendo os argumentos, os depoimentos e as provas necessárias para que eles fossem condenados não só pelo assassinato da Marielle, mas também do Anderson e da tentativa de homicídio da Fernanda Chaves, a assessora da Marielle. Eu acho que vale a pena dizer aqui, porque a gente estava... nossa equipe toda está acompanhando aqui, inclusive a Roberta Garcia aqui, jornalista do ICL Notícias, estava acompanhando a coletiva de imprensa e o pai da Marielle, né, que é o Antônio, disse que não acreditou nesse pedido de perdão, que a gente assistiu agora, né, o Rony Lessa dizendo, pedia perdão para a família, pedia perdão para a família dele, enfim, o pai da Marielle falou sobre isso. Mas eu queria aproveitar, Ju, que você falou sobre os advogados do Rony Lessa e mais um pouquinho antes você já tinha comentado sobre a fala dele, né, discordando do motivo torpe para o assassinato, negando o crime político. A gente tem a fala desse advogado, que é o Saulo Carvalho, e a gente pode trazer aqui também. Vamos assistir. Com relação às pesquisas que ele faz com relação a Marcelo Freixo. Bom, Rony Lessa era morador da Barra da Tijuca. Um lugar, evidentemente, sua maioria de direita, às vezes até de extrema direita. Mas daí? Ligar que Rony Lessa pesquisou Marcelo Freixo e situações de enforcamento, morte da Dilma, etc. Isso aí, para uma pessoa de direita, muitas das vezes é até o que se espera, infelizmente. Enforcamento, quer dizer, ele pesquisou o enforcamento do Marcelo Freixo. Morte da Dilma, vê o que... É o que se espera de uma pessoa de direita? Seria um comportamento óbvio e natural de uma pessoa de direita. Bom, eu lembro de direita o Sobral Pinto, por exemplo, que lutava pelos direitos humanos mesmo sendo de direita. Mas ele está falando aí de fascista, de executor, de miliciano, né? Que coisa bizarra esse advogado, hein, Juliana? Será que é advogado de defesa mesmo? Eu não entendi. Bom, acho que ajudou a condenar, né, com essa fala aí, não? Ajudou a aumentar a pena. Rodrigo, Chico, a hora que ele falou isso, a plateia toda ficou chocada, né? Reagiu, começou a se olhar. Quer dizer, então, morador da Barra da Tijuca e uma pessoa de direita vai sair por aí procurando, pesquisando
crime, escrevendo que um parlamentar, né, o Freixo era parlamentar nessa época, um parlamentar enforcado, não é um adversário político, então, é um inimigo a ser batido, né, é um alvo a ser assassinado. É de uma gravidade entender que todas as pessoas de direita seriam capazes de uma coisa dessa. Ele foi muito mal, e esse é um dos momentos em que ele foi muito mal na arguição. A advogada do Elcio também foi muito mal, e teve até um momento de constrangimento quando acabou a arguição, a juíza chamou eles lá, e aí a conversa só ficou entre a juíza e os dois advogados. A gente não sabe nem especificamente o que foi que a juíza falou, mas soubemos ali pela rádio corredor do tribunal que foi uma chamada de atenção do tipo, olha, dá uma olhada no que vocês estão, como vocês estão se apresentando. E aí depois, quando teve a réplica e a tréplica, eles não falaram 5 minutos. Porque o Ministério Público pegou o tempo para rebater cada um dos argumentos usados na sustentação do oral, e quando a palavra voltou para a defesa, foi assim, rapidinho. Até por isso que a gente está conseguindo falar, e teve a sentença já não tão tarde da noite, porque a defesa foi muito breve no seu tempo. Eles já não tinham uma defesa fácil para fazer, porque os réus eram confessos. Mas, com certeza, teve muito despreparo para técnico, mas também inexperiência. Eles, assim, não só um despreparo técnico como de direito, mas até de entender esse momento histórico, e revelou, né? É isso que você está falando, esse constrangimento de criar uma situação que sequer estava colocada ali no momento. Então, teve uma coisa que a gente não falou aqui ainda, Gabi, que é o fato de que esse júri, tá? Essa condenação que a gente está falando aqui, a defesa descartou as mulheres. O júri eram 7 homens brancos. É importante. Por que o júri eram 7 homens brancos? O júri foi composto assim porque a defesa do Rony e do Elcio descartou todas as mulheres que foram sorteadas. E a promotoria também pautou isso. Olha, a gente não está tentando escolher júri para se identificar com a gente por uma questão de gênero, de raça. A gente quer que todas as pessoas sejam capazes de compreender a gravidade desse crime. Então, ressaltou a importância dos jurados, independente de serem todos homens, de darem o veredito no sentido de reconhecer a gravidade desse crime bárbaro que foi cometido contra uma vereadora eleita no Rio de Janeiro e um motorista dela, e quase contra a assessora também. Para que a gente tente evitar que isso se repita, embora, como já falamos aqui essa semana, concretamente, muito pouco foi feito para a segurança pública do Rio de Janeiro. Uhum. Não, eu ia só dizer que o advogado cita, né, o Marcelo Freixo, que estava ali, né, como a Juliana mostrou nas imagens, ele estava assistindo ali de trás do vidro, e o advogado fala assim, é esperado que se pesquise como matar o Marcelo Freixo. Imagina o Freixo sentindo isso, e ele acabou de publicar uma mensagem nas redes sociais dele. Acho que era bom a gente colocar aqui na tela, né, Juliana? O Freixo publicou, ele está, enfim, acompanhando esse caso desde o começo, a impressão dele depois da condenação. Ele diz: essa é uma condenação histórica, demorou muito, foram 6 anos de espera e de muita batalha contra a sabotagem para tentar encobrir esse crime brutal. Finalmente a justiça por Marielle Anderson começou a ser feita. Começou, porque faltam os mandantes, né? Exatamente. Quero mais uma vez me solidarizar com a família da Mari, Dona Marinete, seu Toinho, Aniele, Luiara e a Mônica Benício, e também com Ágata e Arthur, esposa e filho de Anderson Gomes. Hoje é um dia pelo qual todos nós esperamos muito. A mensagem sóbria até, né, do Marcelo Freixo, Chico. E cobrando o mandante, né? Porque começou. O nosso chat está cobrando muito, agora tem que ter mandante também, não pode ficar... Só aí é histórico, sim, é um grande dia nesse sentido, mas tem que chegar na família Brazão. A gente tem aqui a gente esclarecer para a audiência isso, viu, Gabi? Porque muita gente está me mandando essa mensagem desde ontem. Por que os mandantes não foram julgados hoje também? Porque esse processo corre no Supremo Tribunal Federal. Exatamente. O Chiquinho Brazão tem foro lá e eles recém foram denunciados. Tem todo um trâmite legal, gente.
que precisa ser cumprido agora, né? Tem uma fase processual que não é pequena, é longa, vai demorar um pouco, mas tem a ver com esse trâmite do processo, né? Já tinham outras pessoas que tinham sido condenadas, no caso da Marielle e do Anderson, por outros crimes, que não o assassinato. Então, por exemplo, o Suel, que é um bombeiro, que ajudou na preparação do crime, já tinha sido condenado anteriormente, num outro momento desse julgamento. Hoje foi o dia do julgamento dos executores. Os mandantes a gente ainda vai ver mais adiante. A gente tem também, como a gente trouxe a fala do Marcelo Freixo, né, que a Marielle Franco foi assessora do Marcelo Freixo, eles eram amigos muito próximos, Marcelo Freixo amigo da família. A Mônica Benício também, que foi casada, né, com a Marielle, era companheira dela. Ela também publicou nas redes sociais, logo depois da condenação, e ela diz o seguinte, logo depois, a gente vai colocar aqui na tela: ver Ronilesse e Elcio Queiroz condenados resgata a esperança na justiça dos homens. Nenhuma sentença é reparadora, nenhuma condenação é restauradora da ausência. Não é felicidade o que eu sinto, mas alívio em ver pela primeira vez alguma materialidade e responsabilização nisso tudo. Ela está falando aqui também, né? Depois de 6 anos e 7 meses de luta por justiça, ela coloca: hoje os executores da minha esposa foram finalmente condenados. É muito forte também a fala da Mônica Benício, enfim, de toda a família que estava lá. A gente viu nas imagens, né? A Juliana descreveu aqui, mas a gente viu nas imagens ali que a Juliana filmou, os pais da Marielle, a irmã dela, Aniele Franco, que as pessoas conhecem mais, né? E o próprio Marcelo Freixo, a filha da Marielle estava ali também, a Luiara, e a Mônica, e também a viúva do Anderson, né? Do motorista Anderson Gomes, estava ali, a Agatha Reis, todos se abraçando, emocionados ali, sendo aplaudidos nesse momento. É isso. Foi muito emocionante, sabe? Difícil de descrever e até de segurar as lágrimas mesmo, sabe, Gabi? Pra gente que acompanhou esses 2 dias, esses depoimentos todos, e esse momento da leitura da sentença, que é um momento muito... Ele é cheio de contradições, né? Porque ao mesmo tempo é isso, a Mônica falou sobre sentir alívio, ao mesmo tempo em que vê algum exercício de justiça, que não é completo, porque não devolve a Marielle, não devolve o Anderson, não restaura essa ausência, né, que é permanente, que vai continuar. Mas, pelo menos, tem essa conclusão dessa etapa. Muito bom, Ju, te receber aqui, você diretamente aí, bom trabalho para você nesses últimos 2 dias também, nesses últimos 6 anos e 7 meses que você acompanhou toda essa história também, todos nós como sociedade acompanhamos. Mas a Ju é testemunha ali como repórter da história inteira, né? Uma das jornalistas que não deixaram, né, foram alguns, essa memória, não deixaram essa história parar, porque houve um momento em que... da imprensa nesse momento também, né? Sim, a gente até fez um documentário aqui no ICL sobre isso, o papel da imprensa, de alguns jornalistas que mantiveram essa história, investigação, porque a polícia estava trabalhando para atrapalhar, como disse o a prisão do Rivaldo mostra que se não fossem esses bravos repórteres... O caso poderia ter se encerrado sem a gente conhecer os executores e os mandantes. É importantíssimo a gente ressaltar aqui, firmar esse trabalho da imprensa, o seu também, Ju. Obrigada, é um prazer te receber aqui nesse momento, emocionante também. Estamos juntas nessa emoção. É isso aí. E muitos. Um beijo, queridos. Até mais. Até mais.